Bem, meus amigos, aqui é o pastor Roberto e nesse momento aqui eu quero deixar uma meditação da palavra de Deus para os nossos corações, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, onde o Senhor Jesus diz o seguinte: o apóstolo diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então o apóstolo Paulo aqui está dizendo à igreja de Corinto, que nós não temos o quê? Nós não temos condições nenhuma por nós mesmos de sermos uma nova criatura, Isso não depende de nós, porque o próprio versículo ele já diz anterior, se alguém está em Cristo, olha para você ver, o versículo anterior já diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então a nova criatura depende, do versículo anterior, Você precisa estar em Cristo. Você precisa estar sobre Cristo. E isso não depende de nós. Isso não depende das nossas próprias forças, do nosso querer, dos nossos próprios sentimentos. Porque nós precisamos ser transformados. E para que nós possamos alcançar essa nova posição de nova criatura, nós precisamos estar sobre Cristo. Aí a palavra de Deus vem dizer que as coisas velhas já se passaram, eis que fez tudo novo. Que coisas velhas seriam estas? As nossas transgressões, o nosso passado, os nossos pecados, as nossas transgressões, tudo se fez novo. Deus jamais recordará dos nossos passados, dos nossos pecados anteriores. A palavra de Deus diz que Ele joga aquilo no mar do esquecimento. É nós que muitas vezes nos desgarramos do passado e vivemos naquela vida presa ainda no passado. E não podemos dizer que não somos nova criatura. Por isso que nós, para sermos nova criatura, precisamos estar sobre Cristo. Isso aí nós somos alcançados pela graça do nosso Deus. É Deus que nos chama, é Deus que nos dá oportunidade. E como vem essas oportunidades? Através do ouvir da palavra, da pregação, de um louvor, de um cântico. E ali o Senhor te chama, porque a palavra de Deus diz que muitos serão chamados. E Ele te chama. E Ele te chama. E nesse chamado dele é que você precisa estar sobre ele. Porque enquanto você não estiver sobre ele, você não é uma nova criatura. Glória a Deus. Certa vez Jesus disse a um homem rico, a Nicodemos: necessário é nascer de novo. E aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E esse novo nascimento não depende apenas de nós. Depende da graça salvadora de Jesus Cristo. É você aceitar a graça de Deus sobre a sua vida. É você viver
uma vida sobre os apelos de Cristo, sobre os fundamentos de Deus. Mas para isso, você precisa ser despertado em Cristo Jesus. É isso que a palavra está dizendo aqui. Que antes mesmo de nós sermos a nova criatura, nós precisamos estarmos sobre Cristo. É preciso que nós passamos a viver uma vida sobre o quê? Sobre os fundamentos de Cristo, sobre os mandamentos de Cristo. E Cristo, Ele chama. Sim, Ele chama a todos. E a cada um Ele tem um propósito. E a cada um Ele tem uma vocação, uma direção. Porque Ele é o guia. E só através desse chamado que Deus te dá e dessa direção que o Senhor te dá, é que você pode ser uma nova criatura. Você precisa estar sobre Cristo. Você precisa ser um discípulo de Jesus. Obedecer à voz de Deus. Aí sim. Aí quando você está sobre Cristo, então você é uma nova criatura. Por mais que você leia a palavra de Deus, por mais que você clame ao Senhor, mas se você não procura entender os propósitos de Deus para a sua vida, aquilo que Deus te revela para você, aquilo que Ele quer que você seja obediente, você não pode ser uma nova criatura. Por quê? Porque você não está sobre os fundamentos de Deus, sobre a palavra de Deus e sobre a obediência de Deus. E a cada um Deus tem um chamado. E você precisa ter essa sabedoria para entender o chamado de Deus. Sim, para que você possa estar no propósito de Deus. Nós precisamos estar dentro do propósito de Deus. Tem muitas pessoas que vivem no propósito dele. Quer fazer aquilo que ele quer e tomar a direção que ele quer. E eu quero dizer para você, meu prezado ouvinte, que nós não temos nenhum propósito. Não. O propósito não pertence ao homem. O propósito pertence a Deus. É Ele que tem propósito para a nossa vida. E nós precisamos seguir os propósitos dEle. Daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Por isso que nós devemos estar sobre Cristo. Você consegue entender isso? Sim. Para que você possa entender quais são os propósitos de Deus para a sua vida e assim obedecer a Ele. Não você andar no seu propósito. Deus não quer saber dos seus propósitos. Deus quer que você cumpra os propósitos dEle. Isso que Deus quer. Amém? Essa é uma palavra que eu tenho para você. E que nós possamos a cada dia ser renovados pela presença de Deus. Que nós possamos a cada dia viver uma vida, de ser chamados filhos de Deus. Mas para isso, meu irmão, é como o versículo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você precisa viver não os teus propósitos, mas os propósitos de Deus para a sua vida. Fazendo isso, você será muito feliz e próximo na caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, querendo Deus. Esse que vos fala, pastor e evangelista Roberto.
até uma nova oportunidade. Fique com Deus e assim seja feito, no nome de Jesus. Amém.